que se pode fazer para trazer a presença de novo? Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar um povo aquebrantado, atrair novamente o noivo? Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Oh Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez,
beijando o Filho, até que Ele venha e chova a justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento agora a gente vai convidar o pastor Everaldo para orar pela missionária Rayane, que já tem uma palavra preparada para nós, em nome de Jesus. Vai transbordar neste lugar. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja neste culto maravilhoso que o Senhor tem falado conosco. Em Levítico 6, versículo 11 e 12, diz que o fogo do altar não pode apagar. Fala para o teu irmão nessa noite, não deixa o fogo apagar. Aquele que incendeia a igreja está neste lugar. E Ele vai continuar falando com você nessa noite. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela nossa missionária Rayane. Deus de poder e de graça, nós queremos te louvar, exaltar, meu Pai. Glorificar e bendizer o teu santo nome por estes cultos, por este, meu Pai. Em especial que o Senhor está nos presenteando. Usa a tua serva, meu Deus e meu Pai. Senhor, com o que o Senhor tem colocado no coração dela, meu Pai. Para falar conosco, que ela não retenha nada, meu Pai, pois nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença e mais da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém. Você está feliz por estar aqui nessa noite? Dê um glória a Deus. Que bênção numa data como essa, onde muitos viajaram, você está na casa do Senhor. Bênção estarmos aqui. Como é bom ver tantos jovens na presença de Deus. E eu quero agradecer a Deus pela vida de Ângela, do presbítero Mateus, por todo esse mês, irmãos. Eu dizia no grupo dos jovens que a gente tem visto Deus fazer algo diferente esse mês no nosso meio. E a entrega, a dedicação, né? Os legumes, as frutas, dias e dias de propósitos, quantas semanas. Tem gente aqui com cabelo grande por conta desses cultos. Tem pessoas aqui em votos diante do Senhor para que Deus derramasse a sua glória, para que Deus abençoasse a sua vida nessa noite. E eu quero dizer que eu sei que Deus vai fechar nessa noite aquilo que Ele tem para fazer. Ele começou fazendo aqui, através do pastor Roberto, do irmão Marcos, o pastor Simval. E eu sei que nessa noite Ele tem uma palavra ao teu coração mais uma vez. Que Deus abençoe essa juventude abençoada. Eu quero que a igreja dê uma salva de palmas louvando ao Senhor pela vida desses jovens. Dias e dias de ensaio, de dedicação. Saímos tarde daqui ontem, irmãos. Tudo para fazer o melhor para o nosso Deus. Eu acredito na minha geração. O mundo aí fora tem dito que a nossa geração está perdida. Mas a gente veio aqui para contrariar nessa noite. A gente veio para dizer que a nossa geração será a geração do avivamento. Dos pés descalços, com a nação nos ombros e o coração em chamas. Sacode alguém que está do teu lado e diga: você vai sair daqui nessa noite pegando fogo na presença do Senhor. Diga: Deus vai aumentar esse fogo que está aí na sua vida, porque Ele tem algo para fazer o teu coração. Onde estão os nazireus? Tem nazireu de Deus aqui hoje? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 2. Verso 17, 1 Samuel, capítulo 2, verso 17. Todos os irmãos que nos acompanham pela live, que Deus abençoe de maneira especial. Pastor Roberto, Deus abençoe. Ele mandou mensagem dizendo que ia estar assistindo. Cada um dos irmãos. Magno, lá no Jardim Hortência, ó, Deus abençoe. É Magno Obreiro.
Que Deus continue abençoando, queridos, a cada visitante. Você não está em outro lugar senão na casa de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 2, verso 17. Quem achou, diga eu achei. Diz a Bíblia: sendo assim, o pecado desses jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Capítulo 3. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente o Senhor falava a seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume, e Samuel dormia na tenda sagrada. Diga, Samuel dormia na tenda sagrada. E a Bíblia continua dizendo: onde ficava a arca da aliança e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente ele correu até Eli, que repousava, e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou: eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. E o verso 6, parte A: o Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Coloque a tua mão no teu coração. Diga: Senhor, eu vim aqui porque eu preciso do Senhor, porque a tua palavra muda a minha vida. Eu não vim aqui porque alguém me convidou. Eu vim aqui porque eu preciso da tua presença. Diga: fala comigo nessa noite de maneira especial, e que eu saia daqui inflamado pelo fogo da tua presença. Amém, queridos? Há alguns meses atrás, quando Deus direcionou o tema ao coração de Ângela, eu acho interessante, queridos, como Deus trabalha, porque às vezes nas atividades corriqueiras da nossa vida o Senhor fala conosco. Muitas vezes a gente espera grandes manifestações para que Deus se revele, e às vezes Ele fala em pequenos detalhes. Às vezes Deus, Ele se mostra em coisas do nosso dia a dia. A gente precisa ter muita sensibilidade para saber aquilo que Deus está falando. E quando foi passado o tema para a gente sobre ser nazireu de Deus, talvez você pode olhar esse nome e só lembre da mulher da novela, né? Nazaré. Aquela mulher lá que era super má. Tem nada a ver com essa pessoa. Nazireu era um povo, era homens que se levantavam diante do Senhor de maneira diferente. E quando Deus exigiu isso da gente, eu comecei a orar e eu disse: vai apertar, porque Deus só não fala, Ele exige coisas da gente. E durante todo esse tempo Deus foi falando ao nosso coração, entregando cada porção de mensagem a cada um dos ministros que subiram aqui. E eu lembro que um dia à noite eu estava chorando ao som desse louvor que os meninos dançaram aqui. E o Senhor perguntava isso: onde estão os nazireus? E eu comecei a chorar, e o Senhor dizia assim: Rayane, diga para o meu povo, eu estou à procura de novos quartos. A palavra que Deus me entregou nessa noite foi: eu estou à procura de novos quartos. E eu estava no meu quarto orando e falando com Deus, quando Deus falou essa palavra ao meu coração. Só para você se situar diante do tema, nazireu era alguém separado, alguém escolhido por Deus. Pessoas que se separavam com o intuito de agradar a Deus. Alguém acima da média, aquele que era diferente dos iguais. Eram meninos, homens que se levantavam na força do Senhor para livrar o povo de Deus.
E eu fiquei pensando como Deus trabalha, irmãos, porque a vida deles era uma vida de consagração. Eles eram comparados a videiras não podadas. Eles eram comparados a homens diferentes. Eu não sei se você já chegou em algum ambiente onde você se sentiu diferente dos demais. Talvez você já viveu essa experiência, ter chegado todo arrumado numa reunião onde todo mundo estava simples e a gente se sente mal por isso. Ou ter chegado em um lugar onde todo mundo estava arrumado e você estava simples demais. Parece que a gente não encaixa no lugar, parece que a gente está fora do papel. Esses eram os nazireus. Eles eram homens que se dedicavam a Deus, removidos do padrão do mundo para alcançar o padrão divino. Homens que se levantavam. E é interessante isso, que a Bíblia vai falar sobre 3 homens que tinham o voto do nazireado como propósito vitalício em suas vidas. Samuel era um desses, é sobre quem eu vou falar nessa noite. João Batista. E a Bíblia vai contar a história de tantos outros que se levantavam com propósitos temporários. Existiram jovens naquela época que diziam para o Senhor: eu vou me separar um tempo. E eles não cortavam o cabelo por isso. E eles se afastavam dos prazeres. Eles não poderiam andar em certos lugares. Foi bem pregado aqui semana passada por Simval, quando ele dizia que o nazireu não podia ter contato com o morto, não podia tocar na uva, nem fruto na vide. E o Senhor dizia: o meu coração quer ser diferente, Deus vai exigir coisas de você. Valéria começou o louvor dizendo que era noite de entrega. E eu vim lhe dizer: você não veio receber nessa noite. Deus vai te pedir algumas coisas. O Senhor vai te pedir algumas coisas. É interessante porque eles tinham um máximo padrão, um estilo de vida de santidade radical, presbíteros. Eles andavam em lugares onde os demais não andavam. Eles pisavam em ambientes que outros não pisavam. E Deus requeria deles alguns tipos de sacrifícios e renúncias. Se abster do vinho era se abster de prazeres. Os nazireus não mandavam em festas. Os nazireus não pisavam em ambientes desagradáveis aos olhos do Senhor. Os nazireus não podiam chegar perto do fruto da vide. Os nazireus, se existissem nessa época, não poderiam jamais visitar o Saf de Tabuna. Não poderiam tocar em coisas mortas. Não poderiam se aproximar de caixões. O que eu achei mais interessante na palavra é que a Bíblia diz que mesmo que um parente deles morresse, eles não poderiam se aproximar. Era Deus dizendo: abra mão dos prazeres, abra mão das emoções, abra mão daquilo que pode te roubar da minha presença. Era Deus dizendo: eu sou mais importante que teu pai, eu sou mais importante que tua mãe, eu sou mais importante que as festas, eu sou mais importante que os prazeres, eu sou mais importante do que qualquer outra coisa na tua vida. Os nazireus não podiam raspar a cabeça. Eram homens, na nossa cultura não é muito comum, quando a gente vê um homem com cabelo grande, a gente se assusta. Porque a gente vive na geração do cabelinho na régua, né? Do cabelo cortado. É assim. Os nazireus tinham cabelo mais ou menos do meu tamanho, do tamanho do meu cabelo. Do meu cabelo. E eles andavam à frente da batalha, só que eles eram homens assustadores, Mateus. Porque quando Israel, queridos, estavam na batalha e estavam perdendo a batalha, a Bíblia diz que os nazireus soltavam os cabelos com 7 tranças e eles passavam na nação. E onde eles entravam era Deus dizendo: a guerra não está perdida, a esperança ainda vai reinar. Era Deus dizendo: eu estou tirando homens do secreto e eu estou colocando eles em lugares para dar vitória ao meu povo. Os nazireus andavam e alguém dizia: Deus é na vida daquele jovem, Deus é na vida daquele homem. E toda vez que eles entravam, Deus mudava o cenário. A segunda aparição dos nazireus era quando o sacerdócio estava corrompido. Quando os sacerdotes não cumpriam aquilo que Deus queria. Deus levantava homens cheios do seu espírito para trazer de volta a presença, para trazer de volta o fogo que estava se apagando. E é interessante porque no meio disso, aquilo que a gente muitas vezes recebe no final do culto, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde.
e toda a bênção apostólica que é liberada sobre a nossa vida está exatamente em número 6, que é o capítulo dos nazireus. Era Deus olhando e dizendo: eu estou liberando o resplandecer do meu brilho sobre a face desses homens. E onde eles passavam, a glória de Deus chegava junto. Você pode dizer para alguém nessa noite: o brilho do Espírito Santo quer ser o seu cartão postal. A presença de Deus precisa chegar antes do teu nome. A presença de Deus quer chegar antes da tua voz. A presença de Deus quer chegar antes do teu dom espiritual. Era o cartão postal daqueles homens. Eles andavam e a glória de Deus aparecia, irmãos. É interessante que os nazireus não podiam pisar em qualquer lugar. E eu imagino os coleguinhas dos nazireus dizendo: véi, vamos lá, vai ser massa hoje. E o nazireu olhando e dizendo: não posso andar naquele lugar. Por quê? Porque eu sou diferente. Vamos ali no enterro de fulano. Não posso. Por quê? Porque eu sou diferente. Rapaz, surgiu um corte da moda, vamos fazer. Não posso. Por quê? Porque eu sou diferente. A vida deles era trazida na corda, irmãos. A vida deles eram totalmente regradas. E aí vai entrar a história desse menino. A Bíblia diz que a sua mãe vai clamar ao Senhor por um filho. O Senhor vai entregar a Ana um menino, fruto de um milagre poderosíssimo. A Bíblia vai dizer que aquele menino é entregue no altar, na casa de Deus. Pense aí, se você morasse dentro da igreja, como seria a sua vida? Com certeza algumas coisas que a gente faz lá fora, a gente não tem coragem de fazer dentro da igreja. Samuel era um menino que nada mais, nada menos morava dentro do templo. Foi alguém que foi depositado na casa do Senhor. Qual era o hobby de Samuel? Organizar as ministrações de Eli. Qual era o lazer de Samuel? Acordar de manhã cedo com a chave do templo para abrir a porta e preparar o povo para que o povo pudesse entrar e adorar ao Senhor. Qual era a função de Samuel? Dormir de olho no candelabro para que as lâmpadas não se apagassem. Eu li com você, ele dormia na tenda sagrada. Ele dormia perto da arca da aliança. Antes que a interrogação chegue na sua mente: minha irmã, se a arca da aliança estava dentro do santo dos santos, que só o sumo sacerdote poderia entrar, como é que Samuel dorme num lugar desse? Porque Deus, quando quer, Ele não conta a linhagem. Deus, quando quer, queridos, escolher a vida de alguém, Ele muda regras, Ele tira regras, Ele levanta preceitos, Ele destrói preceitos. Naquela época ainda não tinha sido estabelecidas as regras em relação ao sumo sacerdócio, mas Deus olhou para a vida desse menino e disse: vou usar, gostei desse cara, vou mudar a vida dele. E a Bíblia diz que Samuel vai chegar num templo numa época nada boa, irmãos. Corrupção dentro do templo reinando. Naquela época existiam 2 homens que estavam dentro do templo, 2 jovens chamados Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, jovens atribulados de A a Z. A Bíblia diz que eles eram tão terríveis que foram considerados e chamados filhos de Belial. Filho de Belial na Bíblia significa alguém que não tem valor. Eles foram considerados pessoas que Deus queria longe. Mas tinha um problema: eles moravam dentro do templo. É possível, missionária, que alguém viva dentro do templo e não seja crente? É possível que alguém esteja na igreja, visite os cultos, esteja na casa do Senhor e não conheça o Senhor? Eu vim lhe dizer pela autoridade do Espírito Santo: está na igreja todos os dias, não quer falar nada sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ofni e Finéias moravam naquele lugar e a Bíblia diz que Deus procurava eles para matar eles. Homens que moravam dentro do santuário. A geração de Eli era uma geração falida, irmãos, morta, que perderam a graça. Deus não falava mais em Siló, Deus não se revelava mais naquele lugar. Eli estava totalmente desvirtuado daquilo que Deus queria fazer. Tinha roupa de sacerdote, mas não ouvia mais a voz de Deus. Andava com a roupa, com a indumentária, mas não tinha
tinha graça de Deus. E a Bíblia vai dizer que é nessa geração de um sacerdócio falido, de desonra, de corrupção, que Ana coloca Samuel nesse lugar. E mesmo pequeno, Deus guardou a vida daquela criança. Ele via as cenas e eu imagino ele levantando e dizendo: eu não vou ser igual. Eu sou alguém diferente. Tem gente que diz assim: pequei porque alguém me incentivou. Eu fiz porque alguém me induziu a fazer. Eu nem queria. Ei, querido, Samuel é a prova clara de que influência não muda a história de quem tem convicção. Alguém pode colocar um copo de cachaça perto de mim e isso não vai abalar a minha estrutura, porque eu sei naquilo que eu acredito. Levanta a tua mão para o alto nessa noite. O Senhor está dizendo para você: as coisas podem mudar, as companhias podem ser terríveis, mas quando você decide viver de forma diferente, aqui dentro e lá fora, a tua vida vai ser diferente. O contexto era terrível. Filhos desobedientes naquela época. A Bíblia diz que a tribulação vem de maneira tão grande sobre o santuário. O povo que ia recebia, mas quem estava dentro não sentia. As pessoas que chegavam de fora entregavam as suas ofertas, mas quem estava dentro não ouvia mais a voz do Senhor. E a Bíblia vai dizer que é nessa geração que Eli vê os seus filhos pecando e não faz nada. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, irmãos, eram tão terríveis que eles tinham relação sexual com mulheres dentro do templo. Isso te assusta? Ofni e Finéias eram tão terríveis que quando a gordura da oferta do sacrifício chegava, eles rastavam um garfo, Mateus, para pegar a melhor parte que não cabia a eles. Sabe o que é isso? Se aproveitando de privilégios, porque o pai dele era um sacerdote. Ofni e Finéias eram homens que não estavam nem aí para nada, sem temor. A Bíblia diz que eles pecavam abertamente diante dos olhos de Israel. E Eli olhava para Ofni e Finéias: é meu filho, deixa ele. Deus apertando ele, e Ofni e Finéias bagunçando diante de Israel. E a Bíblia vai dizer que é nessa geração caída que Deus vai chamar aquele menino. Se você olhar o capítulo 2, verso 18, a Bíblia diz: Samuel, porém, ministrava perante o Senhor. Enquanto uns pecavam, outros ministravam. Enquanto uns brincavam, outros se apresentavam. Enquanto uns brincavam, outros queriam a glória de Deus. A Bíblia diz: porém, Samuel ministrava com seu éfode perante o Senhor. E ele vai ser o responsável por quebrar o silêncio de Israel. Diga comigo: há muitos anos Deus não visitava Siló. Deus olhava de longe e dizia: eu mesmo que não vou entrar aí. Quando Deus olhava de longe e dizia: Eli, conserta a casa, e ele não consertava. Eli, instrui teus filhos, e os filhos dele não ouviam ninguém. O caso era tão terrível desses jovens aqui, irmãos, que as pessoas que iam adverti-los, eles ameaçavam e diziam: ei, pode deixar que é isso que eu quero mesmo. Garfo fala de serviço. Tem gente que tem garfo, mas não está diante daquilo que Deus está fazendo. Vou lhe dizer algo nessa noite: Deus está pouco se lixando para o meu dom e para o seu dom, para a sua performance e para a minha performance. Ele olha para o nosso coração, para a pureza da nossa vida. É possível que meu garfo funcione bem e o meu coração não esteja puro diante do Senhor. É possível que eu saiba cantar bem, pregar bem, dançar bem, e esteja pegando aquilo que não deveria pegar, irmãos. A Bíblia diz que Samuel vai quebrar o silêncio profético daquela nação. É um homem que vai resgatar aquilo que havia sido apagado. Samuel nunca perdeu o horário do seu sacrifício. Samuel nunca perdeu de acender a lamparina do candelabro, porque se apagasse, Siló estava perdida. Só que nesse dia, um dia especial, como um culto como esse,
Samuel estava fazendo as suas funções e cansado, quem sabe, do dia cheio, porque movimentos espirituais também nos cansam. Quem aqui já foi para um culto e voltou cansado, parecendo que você entrou numa batalha? Eu imagino Samuel cansado de ter feito tantas coisas durante o dia, e ele vai dormir. Só que naquela noite ele recebe uma visita diferente. O Deus que não visitava Siló achou um menino dentro do templo e disse: eu vou lá por causa dele. Eu vou entrar lá por causa dele. Eu quero que você foque o seu olhar agora a essa porta aqui, totalmente lacrada. Se eu tentar abrir essa porta de todo jeito aqui, por aqui, eu não consigo abrir. Só pelo lado de dentro. Agora olha para cá, esse vão aqui. Porta fala sobre limite, também fala sobre acesso. Eu posso tentar conjecturar para você entender a mensagem dessa noite. Era Deus olhando, ali é o quarto de Eli. Ali era o quarto de Samuel. É Deus dizendo: vou visitar Siló. Passou pelo quarto de Eli e passou direto. Eu imagino a presença de Deus passando por aquela porta. E eu imagino Deus olhando e dizendo: um dia eu já entrei ali. Um dia eu já usei. Um dia eu já fiz morada ali, mas honrou mais outras pessoas do que a mim mesmo. Então esse é o quarto que Deus passa direto. Mas quando Deus olha um vão aberto, Ele diz: tem alguém ali dormindo diante do fogo. Tem alguém dormindo ali de frente do candelabro. Eu tenho certeza que se eu chamar, Ele me escuta. A Bíblia vai dizer que a voz de Deus desce em Siló, e Samuel, que estava dormindo, vai ouvir a voz de Deus, e o Senhor vai dizer: Samuel, Samuel. Ele levantou. Eli, além de gordo e pesado, tinha um sono terrível. Não ouviu nada. Que o Senhor nos guarde. O Senhor está falando numa reunião e uns ouvirem e a gente não ouvir. Que o Senhor nos guarde, queridos, de passar direto do nosso quarto, tendo visitado o quarto de alguém. Que o Senhor nos guarde de olhar para a nossa vida e dizer: aí eu não entro mais porque não tenho mais valor. Samuel ouviu o nome do Senhor, ele ouviu o chamado, mas ele não conhecia Deus. E onde é que ele vai? No quarto de Eli. Bater na porta. Posso entrar? Diga: Samuel, você me chamou, meu Senhor? Não, não te chamei. Volta a dormir. Samuel voltou a dormir. E Deus, irmão, é tão interessante esse texto, porque Deus deixa esse intervalo acontecer. Mas recebe essa palavra aí. Tem quarto que a gente visita e Deus não visita mais. Samuel visitava o quarto de Eli, mas Deus não entrava mais lá, Raiz. Tem lugares onde a gente pisa o pé, mas Deus olha e diz assim: você entra só, aí eu não entro não. Tem lugares, tem ambientes onde a gente pisa e Deus está dizendo: se você pisar, você pode até pisar, mas aí dentro eu não piso. Samuel voltou para o quarto e Deus vai chamar de novo. Num lugar onde Deus não falava mais, só numa noite Deus falou 4 vezes. Tudo por causa de um menino. E a Bíblia diz que o Senhor vai chamar de novo Samuel, Samuel. Samuel já levantou de novo. Eli está me chamando de novo. E ele vai, por último, ele vai dizer: olha, Samuel, faz o seguinte, volta para sua cama. Quando você deitar, se essa voz te chamar de novo, diz para ele: fala, porque o teu servo te ouve. Eu não sei você, mas se eu fosse Eli, eu ia sair correndo, grudar na mão de Samuel e dizer: eu vou lá para o seu quarto dormir com você essa noite. Se ele está insistindo, Samuel, eu não conheço outra voz senão a do próprio Deus. Mas sabe o que vai acontecer? Eli volta a dormir. Por quê? Porque a voz de Deus para ele já não valia mais nada. É ele dizendo: Samuel, eu já perdi tudo e não tenho interesse em recuperar. Eu preciso dizer algo para nós que estamos aqui. O problema na nossa geração não é perder, é a gente se acostumar em deixar as coisas irem embora e a gente não cair de joelhos. Se eu fosse ali, eu ia dizer: Deus, volta a falar comigo. Senhor, visita o meu quarto de novo. Mas ele não faz isso, irmãos.
Deus vai visitar o quarto do profeta Samuel. Eu imagino Samuel seguindo à risca toda a orientação, né? Aí naquela noite ele não dormiu mais, já ficou esperando de olho acordado, de olho aberto. Aquela visita e diz: fala, porque o teu servo hoje, a Bíblia diz que Deus, além de falar, esteve ali. Você entende isso? Quantos aqui já sentiram Deus dentro do seu quarto? Tem dias que Ele pisa de uma maneira tão profunda, irmãos, e toca na gente que parece que o céu está dentro do quarto, né? Eu já tive momentos com Deus onde eu senti tanta graça de Deus dentro do meu quarto que a vontade era de não sair de dentro do quarto. A Bíblia diz que Deus vai pisar num ambiente onde Ele não entrava mais. E quando Ele pisa para entregar uma mensagem muito dura a Samuel. E vai dizer para Samuel assim: Samuel, eu vou fazer algo em Israel, que quando eu falar, o ouvido do povo vai abanar. Eu vou fazer algo tão terrível em Israel, Samuel, que quando eu fizer, todo Israel vai ficar surpreendido. Eu imagino Samuel olhando e dizendo: qual é o mistério, Deus? Que glória é essa que a gente vai participar? Aí Deus vai olhar para Samuel e vai dizer: eu vou derrubar a casa de Eli. Eu vou destruir os filhos deles, Samuel, porque eles não têm agradado o meu nome, Samuel. Imagina você conviver anos e anos com pessoas. Com certeza ele tinha algum laço afetivo. Com certeza Samuel respeitava aquele sacerdote. E na primeira visita que Deus vem, Deus fala um negócio desse, meu irmão. Imagina Deus te visitando na madrugada, trazendo uma mensagem como essa. Você ia começar a botar a mão e repreender, dizendo: é coisa da minha cabeça. Que Deus é esse que vai se levantar e fazer isso? A Bíblia vai dizer que no meio daquilo, irmãos, Ofni e Finéias pecavam abertamente, e Samuel está recebendo uma visita de Deus. Guarda no teu coração, o nome Finéias significa boca de serpente, e o nome Ofni significa escuridão. Fuja das bocas de serpente e fuja da escuridão. Nazireu de Deus não anda com serpente. Nazireu de Deus não anda na escuridão. Nazireu de Deus é do quarto para a tenda. É da tenda para o quarto. É fazendo e adorando. É buscando e recebendo visita. O Senhor está dizendo a essa igreja nessa noite: quer ser visitado pela minha presença? Abra a porta desse quarto. Quer ser visitado pela minha presença? Diga: Senhor, eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor deseja. Só que enquanto eu orava, irmãos, veio uma frase no meu coração, porque a palavra nazireu rima com fariseu. Fariseu na Bíblia eram homens religiosos. E aí a minha curiosidade foi: deixa eu buscar o significado de fariseu. É o mesmo significado de nazireu: separado e escolhido. Qual é a diferença, missionária, de um para outro? É que o nazireu, vivia de verdade, e o fariseu fingia viver. Eu não vou ficar com o peso dessa mensagem só não. Olha, de cantinho diz assim: tu é quem? Tu é quem? Os nazireus viviam, os fariseus fingiam viver. O mesmo significado da palavra. Eu queria dizer algo para você: tu só tem uma vida, viu, querido? Deus não vai repetir, não existe reencarnação. Deus não vai te dar outra oportunidade. Então, se você tem uma só e a qualquer hora a morte pode chamar a tua senha, viva como nazireu, viva para a glória de Deus, viva trazendo Deus para o teu quarto, viva da maneira como o céu deseja para a tua vida. A Bíblia vai dizer que Deus vai chamar aquele menino. E então Samuel vai trazer Deus de volta para Siló. As visões eram raras, a palavra era pouca naqueles dias. E a Bíblia vai dizer, e Deus continuava a aparecer a Siló como se revelou a Samuel. Eu não sei se você deseja essa unção,
mas que esteja sobre a tua vida uma unção de transformador de ambientes. Que onde você pisar, Deus chegue junto dizendo: cheguei, porque ela está aí. Minha irmã, eu estou precisando que Deus faça um milagre. Chama, vem Deus comigo aqui nessa casa. Eu tenho geralmente o costume de, quando eu vou ministrar, dizer essa frase: Espírito Santo, sobe comigo. Espírito Santo, vem comigo. Trabalha comigo. Faz comigo. Sabe o que Deus falava no meu coração, queridos? O quarto de Eli, a geração de Eli, é a geração que perde tudo, que perde o temor, que perde a graça, que perde a vontade de Deus. Qual é a geração de Eli nos nossos dias? É a geração que peca abertamente. Alguém tem visto o pecado quando anda na rua? Ou é só eu? Alguém? Eu tenho uma preocupação nesses últimos dias da igreja na face da terra, porque o Instagram, o Facebook veio para revelar aquilo que pessoas faziam escondidas quando não tinha rede social. E as pessoas estão fazendo tantas coisas erradas abertamente, irmãos. E a Bíblia vai dizer que essa é a geração de Eli. Só que nesse ponto, a nossa geração perde para Ofni e Finéias, porque eles metiam um garfo, sabendo que aquilo era pecado. E a nossa: isso é pecado? Ofni e Finéias eram repreendidos, mas eles olhavam e diziam: a gente sabe que a gente está errado. Só que a nossa geração diz: o que importa é que Deus conhece o meu coração. Deus vai achar o teu quarto nessa noite. Vai. O Deus que está nessa igreja vai achar o teu quarto, meu irmão. Missionário, o que é que tinha no quarto de Samuel? Uma cama e o candelabro. Não tinha smartphone naquela época, não tinha televisão, não tinha Netflix. Ele não tinha muitos aparatos, mas ele tinha uma cama e o candelabro. Eu imagino ele olhando e dizendo: a sexta lâmpada está tentando se apagar, eu vou lá, boto mais azeite. Então Samuel era um menino que não dormitava. Samuel era um menino que não perdia a hora nem o tempo das coisas. Por quê? Porque ele andava ligado naquilo que ele precisava fazer. A Bíblia vai dizer, queridos, que é nesse quarto que Deus quer entrar. A palavra quarto significa câmara, aposento secreto, salão de audiência com o rei. Olha que coisa linda. Quando tu precisar resolver alguma coisa, primeiro vai lá na tua delegacia, lá na tua casa. Presta um BO. Dizer: está aqui, Deus. Está aqui o boletim, ó Senhor. Estou vivendo isso aqui. Quando você precisar resolver alguma coisa, vai lá na sala de audiência com o rei e diga: Senhor, eu vim aqui porque eu preciso de algo. Como é, missionária, que Deus está procurando novos quartos? Foi num quarto de um jovem que Deus levantou o filho daquela sunamita. Foi no quarto que Deus restituiu a filha a Jairo. Foi num quarto, irmãos, que Deus apareceu para Salomão dizendo: pede-me aquilo que tu queres, Salomão. E ele diz: me dá sabedoria. E Deus diz: porque você não pediu outra coisa, eu vou te dar sabedoria. Eu vou te dar tanto presente, Salomão, que outro homem como você não vai ter. Deus visita quartos, irmãos. Deus quer visitar a nossa vida. Foi no quarto que ameaçaram Daniel, e Daniel diz: abre essa janela aí. Porque vida de Nazireu é uma vida transparente. Um tempo atrás eu brincava com os meninos e eu dizia para eles: eu vou criar também esse negócio de melhores amigos no Instagram. Os melhores amigos é aquele lugar onde as pessoas colocam coisas que outros não podem ver. Não é assim? O Nazireu tinha uma vida exposta. Onde ele passava, alguém olhava para ele e dizia: vai ali um homem de Deus. O que as pessoas têm dito ao nosso respeito, irmãos? O que as pessoas têm falado quando a gente passa? Ele dormia de frente para o candelabro. E a pergunta que não quer calar é: por que é que Eli não correu para o quarto de Samuel? Por que é que ele ouve
que Deus está no ambiente e não se apresenta para receber aquilo que Deus tem. A Bíblia diz que quando Samuel vai viver isso e recebe a mensagem, ele fica acordado até de manhã, levanta, finge que nada está acontecendo e volta para as suas funções. Aí Eli vai chegar perto dele e diz: Samuel, me conta, o que foi que Deus te falou? Eu imagino Samuel tentando dar um jeitinho assim: não, sacerdote. Reparem, você já viu quando a gente não quer falar diretamente uma coisa, a gente fica que nem a ex-presidente, embolando a fala. Não, porque, por exemplo, e a gente fica, imagina o Samuel tentando se sair, porque a mensagem era pesada, irmãos. Imagina aquele menino tendo sido criado no sacerdócio, instruído por um homem que era homem de Deus, e agora olhar para ele e dizer: olha, Deus falou isso e isso. Aí ele diz: ó, conta e não me encubra nada, porque eu sei que Deus te disse. Aí Samuel largou, irmãos, e disse: então Deus disse assim, ó, que vai derrubar a tua casa. Deus mandou dizer Eli, sabe o que vai fazer? Vai destruir teus filhos, vai levantar uma nação diferente, Eli. Eu imagino Eli olhando: se fosse comigo, eu ia pedir uma cadeira para sentar. Eu ia dizer: vou abrir um jejum, quem sabe ele não tenha misericórdia como os ninivitas. Eu vou fazer alguma coisa. Eli, irmãos, vai olhar e vai dizer: que faça o Senhor o que Ele quiser. Ele estava num lugar tão acostumado, que é como se ele dissesse: eu prefiro que Deus faça aquilo que está falando do que eu tenha que mudar de vida. Mas eu não estou pregando para essa geração aqui hoje, não. Eu estou pregando para uma geração que nem que Deus nos vire pelo avesso, a gente quer viver aquilo que Deus tem. A Bíblia diz que ele vai receber a profecia. Só que eu quero que você grave uma frase no teu coração: quando o temor acaba, as tragédias chegam. Quando o temor acaba, as tragédias chegam. Deus falou e Deus diz: vou começar a fazer. Samuel arrumando tudo dentro de Siló. Sabe o que a Bíblia vai dizer que aconteceu? Do nada, filisteus começam a invadir a terra. Vão diante do templo, roubam a arca da aliança, capturam o símbolo da presença de Deus ali naquele lugar que não tinha mais valor para Eli. A Bíblia vai dizer que os filisteus levam isso embora, irmãos. Enquanto a batalha acontece, Ofni e Finéias são mortos, os dois jovens que tinham uma vida pela frente, que tinha chamado sacerdotal, que tinha tudo para viver a história que Deus tinha. Eles abriram mão de tudo, jogaram tudo para cima, por conta de garfos, por conta de prazeres. Eu quero dizer isso para a minha geração, para você que me escuta: meu querido, perca o que tu tiver que perder, mas não morra no campo da batalha sem viver a história que Deus tem para a tua vida. Tem gente que diz: sou muito novo, vou curtir um pouco a vida. Quantos jovens morrendo tão cedo? Um tempo atrás morreu um jovem que eu vi ser criado na igreja e morreu afastado do evangelho, irmãos. Nesse meio desse passeio, dessa voltinha lá fora, a espada pode nos achar. E esse é o perigo. Por isso que Samuel não saía do templo, porque ele andava com quem tentava ensinar a ele, mesmo não vivendo, mas ele vivia aquilo que Deus falava com ele. A Bíblia vai dizer que os filisteus levam a arca. A Bíblia vai dizer que a profecia se cumpre, os dois jovens morrem na flor da idade. A Bíblia vai dizer que o homem vai trazer a notícia e Eli está sentado numa cadeira e vai receber a notícia dizendo: teus filhos foram mortos. E eu preciso dizer algo para você, pai e mãe que está aqui: é tempo de reagir. Talvez os teus filhos não estejam na presença de Deus, mas eu preciso dizer para você: nunca seja conivente a pecado de ninguém, irmãos. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a... E a Bíblia vai dizer que quando Ofni e Finéias tombam no campo de batalha, eu imagino ele olhando e dizendo: por que eu não exortei esses meninos? Por que eu não trouxe eles para o altar? Por que eu não disse para ele: para de fazer isso? Por que eu concordei
aí com aquilo que eles estavam fazendo. A Bíblia diz que eles morrem, o homem chega para dar notícia. E o que derruba ele da cadeira não é a morte dos filhos. Mas quando dizem assim, ó, levaram a arca da aliança. A Bíblia diz que ele caiu da cadeira, quebra o pescoço e morre. Eu não sei você, mas imagina Samuel sozinho agora no santuário. A arca foi levada. Os 2 jovens que cresceram com ele mortos. O sacerdote que era o mentor espiritual dele agora morto no chão. Eu imagino Samuel olhando. E se fosse alguns da nossa geração, ia dizer, já terminou meu tempo aqui. Vou arrumar minha malinha e voltar para Ramá. Vou voltar para a casa de minha mãe e vou ser comum. A Bíblia diz que o templo de Siló foi destruído. E agora o menino que tinha funções não tem mais. Samuel perde a arca. Samuel perde Eli, perde os 2 jovens, perde o templo, mas não se perde e nem perde a presença de Deus. Tudo acabou, diga comigo, tudo acabou. Só que aí é quando Deus falou comigo, antes que tudo desabe, Deus visita novos quartos e levanta novos profetas. Deus conhece o futuro, você acredita nisso? Deus já sabia o que seria escrito. Então antes que a tragédia chegasse, Deus visitou o profeta e disse, Samuel, agora sou eu e você. Samuel, agora não tem mais dança. Samuel, agora não tem mais oferta. Samuel, agora não existe mais chave do templo. Samuel, agora você não vai mais ter as funções que tinha. Agora sou eu e você. E agora desvia ou fica crente? E agora que não tem mais igreja? E agora que não tem mais sacerdote? E agora que não existe mais pessoas por perto? A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele é um homem que sabe lidar com os intervalos da vida. A nossa vida não é só uma crescente de velocidade. Eu vou lhe dizer uma coisa, qual é o maior milagre da nossa geração? Permanecer dentro da casa do Senhor. Permanecer crente no altar. Olhar uma época como essa e entender que as festas lá de fora não me pertencem. Olhar uma festa, uma época como essa e entender como há 18 anos atrás, exatamente no dia 25 de junho de 2005, eu estava numa igreja, era a festa que eu mais gostava de São João. Olhei e disse, Deus, eu estou te entregando isso aqui. A partir de hoje a minha vida é tua. Não piso mais em nenhuma festa, não ando mais em nenhum lugar assim, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Resultado, enquanto eu estava sentada ali, o Senhor me lembrou de orações antigas, quando eu olhava e eu chorava dentro do meu quarto dizendo, Deus, salva minha casa, salva minha família. E quando eu olho para o grupo, tá Aninha e João descendo na presença do Senhor, e o Senhor dizia, eu te disse, vai valer a pena. Eu te disse que eu ia resgatar. Vale a pena permanecer, irmãos. Segurando na mão do teu irmão e diga, fica firme, mesmo se tudo desabar. Fica firme. A arca pode ser levada, o povo pode desviar, mas você e eu não. Fica firme. Cadê Samuel, irmãos? A Bíblia some com Samuel. Anos se passam. Imagina alguém olhando e dizendo, foi embora o boi e a corda. Acabou Siló, acabou templo, acabou santuário, acabou sacerdócio. E cadê o profeta? Do nada, o menino agora é um homem. E aparece dizendo, arrependei-vos. Israel, se voltem para o Senhor. A pergunta que não quer calar é, onde estava Samuel quando tudo desabou? Com a mesma vida com Deus. Aonde estava Samuel? Buscando a face do Senhor. E aí Deus vai instruir a vida dele. E tem um texto interessantíssimo na palavra que diz assim, ó, que teve um tempo em Israel que não tinha chuva. Samuel orou e Deus trouxe trovoada sobre aquele lugar. A Bíblia diz que Deus começou a dar sinais, irmãos. O menino agora vira profeta. Quem olhava de longe dizia, quem é que está aqui? Samuel? Não, o profeta Samuel. Porque ele não era um homem comum.
Ele era um nazireu, a cabeça dele continuava com os cabelos crescendo. O profeta agora era um homem respeitado. Quem é crente aqui há mais de 20 anos, levanta a mão. Eu creio que Deus vai voltar a trazer temor na igreja do Senhor. Porque os crentes de 20 anos atrás sabiam, quando um profeta assumia o microfone, a gente botava a mão na cabeça e dizia: hoje a terra vai abrir. Deus tem uma palavra. Aqui mesmo nessa igreja, já ouvimos relatos de mulheres de Deus que foram tomadas aqui nesse lugar com arrebatamento, com visões. Ei, juventude, o Senhor está dizendo: a unção não parou, o azeite ainda está disponível. Ele está dizendo: qual é o quarto que eu vou achar? A Bíblia diz que Samuel é chamado de profeta. E agora entra na parte da recompensa. Eu estou concluindo. O que é que Samuel vai deixar, irmãos? Primeiro, ele vai fundar a escola dos profetas. Antes que você pense que escola de profeta é você sentar com alguém e diz: assim diz o Senhor, não é isso. Escola de profetas era transmitir o legado daquilo que ele aprendeu. Eu imagino Samuel olhando e dizendo: me levanto como um professor para ensinar aquilo que eu aprendi errado. Eu imagino Samuel olhando e dizendo: eu estou convocando jovens e vou montar uma faculdade de teologia lá em Israel, que vai se levantar homens e mulheres, né? Mulheres não, naquele tempo, homens cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, que deverão ser instruídos. Qual era a responsabilidade da escola dos profetas? Contar às gerações futuras aquilo que Deus já tinha feito um dia. Minha preocupação nesses dias é como será os crentes do amanhã. É responsabilidade nossa, de vocês, dos mais novos. A tendência é aqueles que estão mais velhos irem morrendo. Deus vai começar a chamar, irmãos, e vai ficando outro povo sobre a terra. E a pergunta que não quer calar é: você tem anunciado o que à próxima geração? Como é lindo, queridos, quando a gente está em algum lugar e uma criança abraça um pregador dizendo: eu quero ser como você quando crescer. Como é lindo quando alguém está vendo um ministro de louvor tocando ou cantando e a criança diz: eu quero tocar como fulano. Antigamente, as crianças de antigamente brincavam de fazer culto, calçavam sapatos, vestiam ternos grandes e imitavam a pregação. Assim era a igreja do ontem. E eu não estou falando de um passado com saudade, porque eu sou daquelas que defendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu acredito que se a gente se levantar, Deus pode fazer milagres que não fez na geração passada. Bata no teu peito e diga: eu não faço parte da geração de Eli. Diga: eu não faço parte de uma geração falida. Eu faço parte de uma geração que Deus visita o quarto. A Bíblia diz que ele vai fundar a escola dos profetas. Ele vai ungir os dois principais reis de Israel iniciais, Saul, depois Davi. Ele vai convocar a nação a arrependimento. E um texto inflama o meu coração, quando a Bíblia diz assim: que desde Dan até Berseba estava Samuel confirmado como profeta do Senhor. Era Deus dizendo: de norte a sul, todo mundo conhece que ele é um nazireu. Era Deus dizendo: na escola e fora dela, Deus conhece que Samuel é nazireu e a nação também. Era Deus olhando e dizendo: todas as tribos de Israel contestam que Samuel realmente, afirmam que Samuel é realmente profeta do Senhor. Diga comigo: Samuel era famoso. Pelo que, Rayane? Pelas dancinhas do TikTok. Famoso. Pelo que? Pelas coisas que ele fazia de errado. Porque tem fama assim também. A má fama.
E eu preciso dizer isso para você: guarda a tua caminhada de forma irrepreensível. Coisa terrível é quando alguém tem uma mancha na sua caminhada. É claro que Deus muitas vezes perdoa, mas os homens vão lembrar e vão dizer: teve uma mancha ali. Pode colocar a mão na sua cabeça e diga: me guarda, Senhor, de ter uma mancha na minha caminhada. A Bíblia vai dizer, queridos, que esse homem é um homem famoso. Aonde Samuel chegava, o povo se reverenciava, olhava para ele e dizia: é de paz, profeta, a tua vinda, porque respeitavam aquele homem de Deus. Eu estou profetizando para uma geração que vai além do que aquilo que seu pai foi. Eu estou pregando para uma geração que vai além do que aquilo que a sua família fez. A Bíblia diz que Ana tem participação em 2 capítulos, 1 e 2. Samuel tem 2 livros. E ainda se fala na Bíblia, em outros textos, sobre a vida dele. O homem, irmãos, é tão cheio das coisas de Deus, que em Hebreus a Bíblia vai dizer assim, ó: faltar-me-ia tempo para falar sobre Samuel. Faltar-me-ia tempo. Era o Senhor olhando e dizendo: eu quero levantar em Israel homens e mulheres diferentes. Homens e mulheres que não percam tempo. Juiz em todos os momentos da sua vida. Nunca se afastou do templo, nunca se afastou do santuário, nunca se afastou da casa. Perdeu o templo, perdeu a arca, perdeu as companhias, perdeu o líder, mas não perdeu a voz de Deus. Eu não sei qual é a geração que você quer fazer parte. A geração de Eli é a geração que perde a arca. A geração de Samuel é a geração que exorta dizendo: precisamos da arca da aliança. Várias vezes quando Saul se levantou, Samuel ia dizer para ele: traz de volta, e ele não escutou. A geração de Samuel é aquela geração que convoca a arca de novo, mas aí Deus vai e levanta a geração de Davi, que olha e diz: eu não posso reinar sem a presença. Eu não posso liderar sem a presença. Não adianta eu saber funcionar se não tiver a presença. Isso aqui é só um instrumento, se a gente não tem presença não funciona. Queridos, cantar bem é só funcionar, é só um garfo na mão. O Senhor está dizendo: eu quero levantar a geração que diz: sem a arca não vai, sem a arca não dá certo, sem a arca não flui, sem a presença nada acontece. Só que se você quer viver essa vida extraordinária, você vai precisar fazer coisas extraordinárias. Deixa eu te contar para encerrar aqui, ó. Nós abrimos um propósito com Deus e ficamos 3 dias comendo só frutas e verduras. Foi fácil, gente? Tiveram uns aí que estavam à base de banana todo dia. Irmãos, quando Ângela disse assim: vamos lá para uma sopa lá em casa, eu esperando aquela sopa, né, que a gente é acostumado a tomar, de carne, quando chega lá: repolho, água, sal e verdura. 3 dias e eu já estava dizendo: Deus, eu quero ir para Império comer hambúrguer. Chega domingo, que não chegava. 3 dias e já estava doendo na gente. E Deus começou a nos exigir coisas. E Deus começou a fazer. Eu lembro, meu tio está aqui no culto, posso falar, que ele é resenhista, então entra na onda. Ele chegou lá em casa, ele disse: você tá com um negócio de promessa? É seita isso? É? Eu falei: rapaz, eu falei: é um propósito. E aí, o que é que Deus está falando com você, crente? Ele vai te pedir para você abrir mão de algumas coisas por causa dele. Eu não sei aquilo que te pega, talvez você precise ficar alguns dias sem algumas coisas, mas o Senhor está dizendo: se você quer mais, abra mão de mais. Tem gente que não vive sem Mary Kay.
Experimenta ficar uma semana sem passar base na cara e diga: Jesus, é pelo Senhor. Tem gente que é uma luta, não consegue passar bem baixinho. Um dia sem tomar um café, experimenta fazer isso e dizer: Deus, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero algo mais da tua parte. Missionária, Deus só age com isso? Não. Mas quando a gente entrega, eu imagino Deus olhando e dizendo: é por mim que Ele está fazendo. É pela minha presença. Queridos, eu quero terminar essa mensagem te ensinando duas coisas. Existem 2 sinais em Libras. E a partir de hoje que seja um código para a sua vida quando você vê alguém sendo igual aos outros. Faça assim comigo. Isso quando a gente fala assim: fulano é assim com fulano, né? Esse é o sinal de igualdade. Quando você vê alguém sendo igual, você faz assim para ele, ó. Tá igual. Mas quando você vê que Deus está fazendo algo, você faz assim para ele, ó. Missionário, o que é que Deus entregou para você? Chega da gente ser assim. Deus está procurando uma geração que abre mão da sua vida, que abre mão dos prazeres, que abre mão da vaidade, que abre mão da vontade e diz: Deus, eu sou diferente. Se coloque de pé nessa noite. Feche os teus olhos aí. Ah, meu Deus. Ah, Jesus. Deus está cansado da geração de Eli. Feche os teus olhos, querido. Deus está cansado da geração de Eli. A geração que imita o mundo lá fora. A geração que se perde em momentos. A geração que é levado pelas influências. Todas as vezes que você entrar em um lugar, e o desejo do meu coração é que Deus não te deixe pecar em paz. Que Deus não nos deixe pecar em paz. Eu prefiro ser exortada dentro do quarto do que ver Deus passando pela porta do meu quarto e visitando outro quarto. Eu prefiro, Tarcísio, que Deus me pegue pelas orelhas e me jogue no chão dentro do meu quarto dizendo: muda de vida, Rayane, se converte, do que ver Deus passando e dizendo: ali eu não uso mais. Deus está levantando a geração de Samuel, foi cantado hoje aqui. A geração que vai fazer revolução. Vocês desejam isso nessa noite? A geração que vai fazer revolução. Que se levantem os novos chatos. Que se levantem as novas pessoas que vão olhar e vai dizer: não está certo, Deus não está nisso. O Senhor está dizendo, está na hora da gente andar dizendo: ó, tá igual, tá igual, tá igual. Mas Deus quer que você seja diferente. Eu tenho 2 convites nessa noite. O primeiro deles é para pessoas que já são crentes, mas que estão dando pouco da sua vida a Deus. Se você quer ser um nazireu, eu quero que você venha aqui para o altar. Cuidado com aquilo que você está dizendo para Deus. Se você está disposto às exigências que o céu tem para a tua vida, vem aqui para o altar. Eu quero orar por você. Talvez você está aqui nessa noite. Os jovens pregaram sobre isso o culto todo. Não querem ser nazireus, não? O chamado é sobre isso. Meu Deus do céu, se vocês não quiserem, ninguém mais quer. O chamado é para alguém que quer viver acima da média. O chamado é para alguém que está disposto a Deus dizer: cortar coisas, abrir mão de coisas. O chamado dessa noite, se eu fosse vocês, já estava de joelho dobrado dizendo: a minha vida está aqui, viu Deus? O meu
coração está aqui. Eu quero mesmo ser diferente. É claro que esse é um chamado que nem todo mundo quer, porque vai te tirar de alguns lugares, vai te tirar de algumas mesas. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu quero visitar quartos que amam a minha presença, que desejem a minha presença. É noite de derramar de Deus aqui. Irmãos, eu sinto a graça de Deus aqui nesse ambiente. Talvez você não é batizado com o Espírito Santo. Diga: Jesus, queima minha boca com fogo. Diga: Deus, visita o meu quarto. Ei, se você está aqui na frente, eu vou lhe dizer: se prepara para a faxina que Deus vai começar a fazer na tua vida. Se prepara, porque o GPS do céu vai começar a conduzir teus passos. E você vai dizer: vou naquela festa. E Deus vai dizer: você é nazireu. Não vai não. E você vai dizer: Deus, gostei daquele rapaz. E Deus vai dizer: você não, você é nazireu, ali não serve. E você vai dizer: Deus, gostei daquela menininha. Aí o Senhor vai olhar e vai dizer: não é para a tua vida, você é diferente. Aí alguém vai olhar e vai dizer: menino, toma só um pouco de licor, o que é que tem? Aí você vai olhar e vai dizer: não, porque eu me joguei no altar. Eu disse para Deus: é tudo ou nada, é tudo ou nada. Ou o Senhor me usa, ou o Senhor não faz nada. Eu quero que o Ministério de Louvor cante essa canção. Quando a luz se apagar, quando Siló destruir, será que você só quer Ele? Eu vou te dar uns minutos para falar com Deus. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo. Preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Você e eu sou teu, você é meu, e eu quero ficar na tua presença. Não vai embora do templo não, querido. Não vai embora do templo não. O que são as festas lá fora comparadas à presença de Deus? Fogo queimei. Será que você pode sentir isso no teu coração? Diga: Deus, eu quero sentir o fogo no meu coração. Muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo. Preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de. Tem coragem de dizer: Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu, e eu quero ficar na tua presença. Oh, meu Deus! Quando a luz se apagar, Quando o culto dos jovens terminar, quem é você? quando a música calar, Quando não tiver mais os filhos do fogo, quem é você? quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Quando a luz se apagar, Meu Deus! quando a música
os backs aqui, ó. Eu quero ouvir a voz daqueles que estão no altar dizendo isso como um voto a Deus. Só ei, Samuel, eu só quero. Não tem São João, não tem São Pedro, não tem festa junina, não tem carnaval de Salvador, não tem festas profanas. Só quero você. Não tem tráfico de drogas, não tem prostituição, não tem, queridos, bocas de fumo. Olha para mim, jovens, sabe por que vocês só precisam querer Deus? Porque, pode continuar nisso aí. Porque quando tudo desabou, vem cá, Gabriel. Quando Siló foi destruída, Deus segurou assim com Samuel e disse: vamos, meu filho. Só quero você. A nação desviada e Deus assim com Samuel. O povo longe da presença e Deus assim com Samuel. O povo longe de Deus e Deus assim com Samuel. É Deus dizendo: quando todo mundo te deixar, eu ainda seguro a tua mão. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Quero você. O segundo convite nessa noite. Tem uma música que diz assim, irmãos: eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Quem tá vagando tá sem direção. Quem tá vagando não tem rumo na vida. A palavra que Deus está dizendo hoje é: cadê a primeira pessoa que quer entregar a tua vida para Jesus? Cadê você que está vagando nesse mundo, sem paz, sem alegria, sem força, com teu nome não escrito no livro da vida? O Senhor está dizendo: chega de vagar, corre para a presença do Senhor. Ah, minha irmã, eu não ando fazendo nada de errado, mas você também não está fazendo a coisa certa. E o Senhor nessa noite está dizendo para você: corre para o altar, corre para o altar. Eu profetizo que você não será o próximo a tombar no campo de batalha, a morrer sem salvação. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou o caminho para quem está vagando, eu sou a verdade e a vida. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a tua vida para Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? E o Senhor está dizendo: as férias acabaram, volta para casa, filho. Volta para casa, filho. Volta para a igreja, filho. Eu profetizo que você não vai ser órfão de Finéias. Deus está dizendo: eu estou te chamando, Samuel. Tem
alguém aqui no nosso meio. Se você tiver vergonha, pode dar um sinal na sua mão. O Senhor te acha aí. Tem não, todo mundo aqui é crente já. Levanta a tua mão pro alto e diga assim comigo: Deus, eu quero ser o quarto que o Senhor visita e fica. Diga: no meu quarto não tem muita coisa, mas se a tua presença estiver lá, é o suficiente para a minha vida. Diga: eu não vou ser assim, eu vou ser assim. A partir de hoje, diga: conta comigo, porque nós seremos a geração de Samuel. Diga: eu sou a geração de Samuel. Diga: eu sou a geração de Samuel, a geração da revolução do Senhor. Suas mãos para esses jovens que estão aqui na frente agora, em nome de Jesus. Vamos cobrir eles de orações. A palavra falou conosco nessa noite, dessa geração de Samuel, dessa geração que teme ao Senhor, dessa geração que tem temor de Deus. Salomão vai nos dizer que a sabedoria é o princípio. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Jovens, não percam o temor do Senhor. Qualquer convite que vos apareça, lembre: Deus me ama muito mais do que essa proposta. Deus me ama muito mais do que esse prato. O que Deus tem para mim é maior. O que Deus tem para mim é uma história. E essa história vai ser vivida por cada um de vocês. Samuel, e eu queria que a igreja ainda estivesse com as mãos para cá. A mãe de Samuel, quando foi apresentar Eli, disse: por essa criança orava eu. Por essa criança estava depositada as minhas orações. Por esse jovem estava eu orando. Ei, você mãe, você pai, você avô, você avó, por esta criança orava eu. E Deus tem uma história e vai valer a pena. Ei, anos vão passar, dias vão passar, até o que dia que o Senhor voltar. E você vai declarar: vai valer a pena. Valeu a pena estar na presença do Pai. Valeu a pena estar na casa do Senhor. Valeu a pena ser resgatado por Deus, pelo teu Filho e consolado pelo Espírito Santo. Fala para o teu irmão, fala para a tua irmã: vai valer a pena. Não deixa passar essa oportunidade. A missionária Rayane já fez o apelo. Mas será que tem alguém ainda aqui que não aceitou Jesus ou quer voltar para os seus caminhos? Esta é a hora. Onde está você? Tem mais alguém? Feche seus olhos, mão no coração. Hoje nós vamos fazer assim como o nosso pastor Roberto, que está
Com certeza alegre em casa. Deus abençoe, meu pastor. Número 6. Mão no coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para cada um de vocês com amor e lhe dê a paz e a paz. Deus abençoe, igreja do Senhor. Deus abençoe, Nazireu. Uma ótima semana. Em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.